Ao longo da nossa vida, nós carregamos inúmeros arrependimentos, muito mais inclusive do que aquilo que nós gostaríamos, o que torna óbvio que diante de nós existirão também futuros arrependimentos. Isso só acontece porque nós não somos bons em identificar a origem de um arrependimento. Se nós soubéssemos fazer isso, nós evitaríamos um arrependimento no exato instante em que ele está sendo formado. É exatamente sobre entender essa origem, entender o padrão de um arrependimento que nós faremos a discussão no capítulo de hoje. Fala pessoal, André do Empower Academia Cerebral, especialista em neurociência comportamental, criador do método Reprograme Seu Cérebro, e esse é um capítulo sobre um tema pesado, que pesa não no tema em si, mas pesa nos nossos ombros, especialmente naqueles assuntos que nós nos arrependemos e que nós sabíamos internamente que nós deveríamos ter feito algo que nós não fizemos e que agora, infelizmente, não é mais possível. A única coisa que nos resta é, portanto, ficar com esse peso, ficar com esse arrependimento. Agora, a dúvida que fica é, será que nós podemos identificar a origem de um arrependimento para que nós não tenhamos arrependimentos em relação aos nossos relacionamentos, em relação a oportunidades, em relação à nossa própria vida? E a resposta é, por mais que isso pareça uma certa futurologia, é possível sim, porque existem padrões no arrependimento e quando você entende, inclusive existe uma citação de Isaiah Berlin que diz: entender é reconhecer padrões. E qual é, portanto, o padrão em um arrependimento? Em primeiro lugar, ele começa sempre quando você não respeita a sua voz interior. Algo dentro de você clama que você deveria fazer de uma forma diferente, mas você simplesmente não ouviu a sua voz e talvez você ouviu alguém que te disse algo, ou talvez a sua razão disse que você deveria fazer de uma forma diferente do que você internamente sabia, independente de qual é a origem desse conflito. Em geral, existe um conflito da sua voz interior e uma outra voz que muitas vezes conflita de uma forma tão intensa que você duvida de você mesmo. Esse é o arrependimento mais intenso, mais pesado, porque dentro de você existia quase que uma certeza de que era aquilo que você deveria fazer, uma ideia, uma segurança de que era por ali, que estava quase se concretizando para você. Afinal, o nosso cérebro não sabe a diferença do que é real e do que é imaginário. Ele constantemente recebe estímulos, seja da realidade, seja dos seus pensamentos, seja dessa sua voz que te diz você deveria fazer isso. E nesse instante existe ali uma coisa quase concreta que está ali se materializando, mas você simplesmente ignora isso e aquilo que era uma ideia etérea ainda, mas se concretizando, simplesmente se esvai e você não fez, não respeitou a sua voz interior e no futuro você se lembra disso e fala: poxa, eu deveria ter feito diferente, eu deveria ter me ouvido, mas agora não é mais possível. Esse ponto é a origem de um arrependimento, uma ideia etérea que estava quase virando concreta, mas por algum motivo que depois você percebe ser falso, você simplesmente anulou a si próprio. É isso que de fato faz com que a gente se incomode. Agora, existem aqui alguns componentes, existem duas palavras que são essenciais para que de fato você evite o seu arrependimento antes que ele se forme. E por conta disso, se você souber e ficar vigilante em relação a estas duas palavras, você de fato consegue anular arrependimentos futuros. E quais são, portanto, estas palavras? A primeira delas é oportunidade. Quantas vezes você estava diante de uma pessoa e você queria ter dito para ela: eu te amo. Você queria ter dito algo importante para aquela pessoa, mas simplesmente você não o fez. Talvez por uma vergonha, talvez porque o seu lado racional disse não é a hora certa de dizer e simplesmente o tempo passou e aí você olha para trás e fala: poxa, talvez agora eu não consigo mais dizer para essa pessoa, seja porque você não tem mais proximidade ou porque essa pessoa até se foi. Esse é um arrependimento absolutamente pesado, porque você perdeu uma oportunidade e hoje ela não mais existe. No exato instante em que a oportunidade ela é dissolvida, você fica com a única coisa que sobra, que é o arrependimento, que no fundo nada mais é do que um pensamento daquilo que você poderia ter feito,
mas não o fez e agora não é mais possível. Olha só o peso que é uma oportunidade perdida. Oportunidades não voltam mais. Seja uma oportunidade de um negócio, oportunidade de você iniciar um projeto, oportunidade de você pedir algo para uma pessoa, oportunidade de você tirar uma dúvida, oportunidade de você dizer algo no relacionamento, oportunidade de você se posicionar e dizer que você não concorda, oportunidade de dizer a verdade ou oportunidade de fazer tudo isso errado. A oportunidade que você tinha e falou, eu vou fazer aqui uma coisa que é simplesmente feio, mas ninguém vai descobrir. A oportunidade de mentir, a oportunidade de contar uma meia verdade, a oportunidade de simplesmente ignorar que eu deveria respeitar uma pessoa, a oportunidade de simplesmente deixar passar os seus mais profundos valores. É exatamente aí que a gente se arrepende com muito amargor, quando você simplesmente não respeita um valor seu e você sabe que você está indo contra o seu valor, mas você vai mesmo assim. Quem tem clareza dos próprios valores tem uma chance muito inferior de se arrepender, porque simplesmente a pessoa ela é íntegra, ela simplesmente age de acordo com o que ela é, com o que ela acredita, ela se respeita. Então, se você quer evitar arrependimentos, aqui já fica a primeira regra, a primeira conduta que não pode ser violável, é você se conhecer e se respeitar. Se você não se conhece, a chance de você não se respeitar é gigantesca. E se você não se respeita, a chance de você se arrepender é quase que uma certeza. Então, aqui existe sim uma certa futurologia. Sempre que você for contra os seus próprios valores, a chance de você se arrepender é gigantesca. Metade dos arrependimentos não existam na sua vida de agora em diante. Só por isso já valeu esse vídeo, não? Se isso fez sentido para você, então não deixe de clicar aqui embaixo, que você gostou desse vídeo, clica no like, isso é importante para mim, para esse canal também, para ele crescer e chegar para mais pessoas, e deixa também um comentário dizendo algo que realmente fez sentido para você, um insight, uma reflexão ou até um momento em que você percebeu que você foi contra os seus valores. A gente fica meio que com vergonha de ir contra a gente mesmo, mas quando a gente realmente assume, eu errei porque eu fui contra mim mesmo, de fato, isso é o começo da libertação. Então, que tal aproveitar aqui embaixo nos comentários desse vídeo e se liberar desse momento, desse peso, desse fardo que talvez você ainda carregue. Essa, portanto, é a primeira palavra. Vamos para a segunda? A segunda palavra é ideia. Muitas vezes nós temos ideias, e ideias são coisas muito frágeis, é algo absolutamente etéreo, que se forma por alguma confluência de fatores na sua mente, mas ela se esvai com a mesma velocidade que ela chegou. Você precisa capturar essa ideia. Quantas vezes não aconteceu com você? Muitas vezes isso aconteceu comigo, de simplesmente eu falar, nossa, que ideia fascinante, eu preciso anotar, e aí eu vou fazer qualquer outra coisa, depois eu volto para anotar e eu falo, cara, qual era aquela ideia? Eu não mais me lembro dessa ideia. E eu fico tentando cavocar e cavocar a minha mente, mas a ideia se foi para todo o sempre. Às vezes era uma grande oportunidade de negócio que simplesmente sumiu. Às vezes era de fato algo que eu tinha que fazer e eu simplesmente não fiz. E a conta chega de você não fazer aquilo que você tem que fazer. O fato é, a ideia ela é absolutamente frágil. E aí existem dois cenários diante de uma ideia que você de fato não abraçou, não se jogou dentro dela. O primeiro cenário é esse que eu disse. Você simplesmente esquece. E aí talvez você não se arrependa tanto assim, porque simplesmente não mais faz parte de você, mas te sobra o fardo de uma vida sem a chance de ter vivido aquela ideia. Esse peso, ele talvez não seja tão significativo assim, porque existe o cenário de você se lembrar daquela ideia, de você saber que você tinha que fazer, que aquela sua voz interior dizia, cara, vai lá e faz esse negócio, mas você ignorou aquela sua ideia. Muitas vezes é o seu inconsciente dizendo para você, cara, de fato, olha só que coisa bacana. E você falou, deixa pra lá, eu não sou a pessoa certa, eu não confio em mim, não é o momento certo, depois eu vejo isso e simplesmente foi procrastinando aquela coisa tão valiosa que simplesmente agora talvez não seja mais possível e aí chega o arrependimento. Então, o que você faz em relação às ideias? A primeira coisa é anotar.
eu ando sempre com o celular, obviamente, e na hora que surge uma ideia, eu anoto imediatamente. Eu abro o bloco de notas e pontuo a ideia que eu acabei de ter. Depois eu vejo o que eu faço com ela, mas imediatamente eu anoto. Depois de anotar, existe um segundo passo. Se você consegue fazer isso de imediato, tanto melhor. Se não, tudo bem fazer um pouco depois, mas é hora de você ponderar com os seus valores. Eu deveria fazer isso? Isso bate comigo? Isso bate com os meus, além de valores, com os meus objetivos de vida? E aí você começa a fazer uma ponderação em cima das ideias. Não significa que você tem uma ideia, que você tem que simplesmente implementá-la. Muitas ideias surgem e elas podem muito mais te atrapalhar do que te ajudar. Mas seja racional e seja intencional, seja você a pessoa a dizer eu vou fazer ou eu não vou fazer com consciência, porque aí você não se arrepende. Você se lembra depois de falar, poxa, eu realmente não quis fazer por conta disso. Você vai lembrar dos critérios e você vai falar, poxa, tudo bem, não foi a decisão certa, mas eu ponderei. Eu tive a chance de escolher, eu tive controle de mim e controle da minha vida. Isso, mesmo você errando, te dá no máximo frustração, mas frustração é menos pior do que arrependimento. Então, guarde sempre estas duas palavras, ideia e oportunidade. Sempre que você tiver essas duas, faça de tudo para que simplesmente não seja um momento em que você deixa para depois, deixa o seu inconsciente decidir. Não, é a hora de você conscientemente tomar a sua decisão. E quer saber uma coisa interessante? Eu vou aproveitar aqui o gancho e te trazer uma oportunidade. E essa oportunidade é para aquele grupo de pessoas que quer participar de um treinamento do Brain Power, que sabe a importância de ter gestão, conhecimento de como o cérebro funciona, que quer melhorar o nível de foco, que quer melhorar o nível de intensidade, produtividade, controle pessoal, mas simplesmente vai deixando para depois porque não tem a tal oportunidade. E agora não tem mais desculpa, porque estou sim trazendo uma oportunidade fascinante, aproveitando aí a onda da Black Friday. Então temos sim uma Black Friday rolando e para você participar e saber quais são os produtos que fazem parte dessa campanha, você precisa entrar no link que está aqui na descrição e você vai para um grupo de WhatsApp e lá dentro a gente vai comunicar na quinta-feira, vai ser liberado, então você tem que estar lá antes para que você consiga avaliar, ponderar todos os nossos treinamentos que estarão dentro dessa campanha e aí você pode avaliar quais fazem sentido para você, quais são aquelas oportunidades que se você não abraçar, no fundo, lá no futuro, talvez você venha a se arrepender. Então, no mínimo, entra no grupo, acompanha, veja qual é o treinamento, qual que mais faz sentido para você e abraça a oportunidade. Para isso, então, link está aqui embaixo. Se você gostou, não deixa de se inscrever aqui nesse canal mais uma vez e encaminha esse vídeo para mais pessoas que elas também não se arrependam e guardem esses dois conceitos, ideias e oportunidades. Não deixem elas passar. Combinado? Oportunidade, então, no link aqui embaixo e a gente se encontra no nosso próximo episódio. No Brain, No Game. Até mais.